por onde começar? O que a gente deve priorizar? Quais são os principais riscos a que essa empresa está sujeita? Cada empresa vai ter a sua realidade. E sempre quando a gente fala em segurança da informação, imediatamente vem na cabeça das pessoas aqueles ataques sofisticados, né? Mas eu diria para vocês, falhas de segurança que podem comprometer tanto quanto esses ataques, elas acontecem no dia a dia, na rotina de trabalho. Eu vou dar um exemplo para vocês. Controle de acesso. Tem muitas funcionalidades que as empresas têm dentro de sistemas que são acessadas por pessoas e muitas vezes é necessário conceder mais acesso ou retirar. Essa movimentação ela é normal, ela acontece. E uma das coisas que a gente não vê acontecendo e é super importante é revisar esses controles de acesso. Porque no dia a dia, aquela pessoa que precisou acessar uma função não precisa mais, cancela aquele acesso, revoga. E tem gente dispensada, desligada da empresa, continua com acesso interno. Se essa credencial vazar, alguém acessa e pode acessar o ambiente da empresa. Outro ponto que é importante, se cair determinado sistema, ou se a gente perdeu acesso a determinado sistema, a gente já testou como é a vida sem ele? A gente já testou em que possibilidade, em que situação que ele pode cair? Se você perde o acesso a um determinado sistema crítico, você perde dinheiro imediatamente. Tem contrato para cumprir com o cliente, enfim. Outra coisa que é muito bacana também e fundamental, né? É o backup. São cópias de segurança. Então, se você tiver indisponibilidade nos seus sistemas, você tem que ter um backup à sua disposição e você tem que saber que você vai conseguir carregar esse backup e continuar trabalhando caso você tenha com a base. Outro ponto que é importante a gente pensar. Meus sistemas estão na nuvem. Os contratos com essas empresas que provêm esse acesso a serviços e sistemas em nuvem, eles têm inúmeras restrições e uma divisão bem clara de obrigações sobre aonde a sua empresa tem as obrigações de segurança, de se proteger, e quais são as obrigações deles. É importante que você tenha essa visão dentro do seu contrato para não ser pego de surpresa. Às vezes você acha que um problema é do provedor, é do teu fornecedor e a responsabilidade era sua. Então, se os sistemas estão em nuvem, onde está a nossa maior probabilidade de ter problema? Notebooks, celulares. Isso em segurança da informação a gente chama de endpoint. Dentre todos os sistemas que a gente tem, os que estão em nuvem e os que estão dentro de casa, qual vai causar o maior prejuízo se parar? Financeiro? Industrial? Serviço de atendimento ao cliente? Vendas? E aí a gente começa a estabelecer as prioridades. Outro exemplo, no seu tipo de empresa, você contrata muitos terceiros que têm acesso a sistemas, que têm contato do cliente, os sistemas que são utilizados por terceiros, ou a sua relação com eles, ou o compartilhamento de dados que você tem com esses terceiros, sim, isso pode ser um grande risco na sua operação. Como que a gente contém isso? Com bons contratos, o treinamento. O que eu estou querendo ilustrar aqui é que para cada tipo de empresa, para cada tipo de negócio, os riscos vão ser distintos e tratativas diferentes vão ser aplicadas. Vou falar também de mais um risco, que são contratos, seja com terceiros, com prestadores de serviço ou com seus clientes. Todos os contratos vão ter as suas peculiaridades, responsabilidade civil, quais são as multas que a gente tem que cumprir, quais são os tempos de atendimento. Cada contrato vai ter o seu ponto crítico. Para cada tipo de negócio, os riscos vão ser diferentes, os impactos e probabilidades de acontecer vão ser distintos. Então, a melhor coisa para fazer, para iniciar, é uma análise de maturidade e de risco. Para cada tipo de negócio, os riscos vão ser diferentes, os impactos e probabilidades de acontecer vão ser distintos e os impactos, os riscos podem ser maiores. Então, a melhor coisa para fazer, para iniciar, lembra que o título do vídeo é assim, por onde a gente começa? A primeira coisa que a gente tem que fazer é uma análise de maturidade. Outra coisa que é muito importante a gente saber, logo depois da análise de maturidades, é fazer o mapeamento dos dados. Isso é uma das obrigações que a Lei Geral de Proteção de Dados traz, né? A gente tem que ter o caminho por onde o dado pessoal passa dentro da nossa empresa, né? Onde ele nasce, cresce e morre. Entra por aqui, sai por aqui. Isso tem que estar mapeado. E dentro desse mapeamento eu consigo entender quais sistemas estão sendo utilizados, quais são os riscos desses sistemas, quais são as medidas de segurança, quem tem acesso, é compartilhado com quem, se os dados ficam fora do Brasil. Esse mapeamento ele dá uma visão bem amplificada do ciclo de vida dos dados dentro da empresa. Depois que você tem seus riscos mapeados, a gente vai classificá-los, né? A partir daí você vai ver quais são os mais graves, os mais perigosos, os mais caros, né? Os que a gente tem que ter maior atenção e os que você pode conter de uma forma mais tímida. E logo em seguida, a gente faz o quê? Um plano de ação, baseado nos riscos, na sua realidade e na tua maturidade. E aí, a título de curiosidade, né? A Lei Geral de Proteção de Dados, ela exige exatamente isso das empresas, que elas protejam os dados pessoais que elas armazenam. E nenhuma empresa, pessoal, vai estar com tudo protegido 100%. Isso aí é uma ilusão. Se você tem um bom plano, baseado num método científico, que ela é feita com base em frameworks de risco, bastante tradicionais e reconhecidos pelo mercado. Se você tem um mapeamento de dados, se você tem um plano de ação, você conhece seus riscos, esse é o trabalho que se faz em qualquer projeto de Lei Geral de Proteção de Dados, qualquer projeto de governança. Após esse trabalho, pessoal, eu não vou dizer para vocês que vai ser possível eliminar todos os riscos,
Mas eu garanto para vocês que todo empresário vai poder dizer: eu sei onde estão meus riscos, eu sei por que eu estou investindo aqui e eu sei qual caminho tomar em caso cada um desses riscos aconteça. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos no próximo vídeo.